Olá, mais uma vez estamos aqui para continuar nosso estudo na interface do Blender. Se você notar aqui logo de cara, nós temos três objetos em cena no nosso espaço 3D e o que você tem aqui no centro é um cubo e esse cubo ele está selecionado. Você pode olhar que ele tem uma parte laranja em torno dele. Se eu quiser selecionar a câmera, por exemplo, eu clico com o botão direito do mouse sobre a câmera. E você pode observar que ela ficou com as linhas alaranjadas. E também aqui no painel Outline você pode observar que a câmera também ficou com o seu texto aqui assinalado na cor laranja, tá? Você aqui embaixo também pode observar que você tem a câmera selecionada. Se eu clicar no objeto central, que é o nosso cubo, a nossa caixa, você pode ver que ele também está selecionado aqui. Se eu clicar aqui na fonte de luz, que é a luz, ela vai estar também aqui, ó, lâmpada selecionada embaixo, tá? Então você pode ver que também ela ficou alaranjada. Um ponto importante que a gente pode observar é que quando você clica com o botão esquerdo do mouse, você não consegue selecionar os objetos, tá? Você tem apenas o cursor, que ele está assinalado num espaço qualquer da área 3D, tá? Que é esse cursorzinho aqui, ó, tá? É um ponto no espaço 3D, só isso, tá? Depois a gente vai entender como utilizar ele mais à frente, tá bom? Então, eu posso manipular os objetos selecionando cada objeto com o botão direito do mouse. Por exemplo, se eu clicar na caixa, eu posso fazer um movimento de translação. Olha só aqui no painel de transformação, eu posso clicar em Translate e movendo o meu mouse, só por mover o mouse eu já consigo fazer a translação. Se eu clicar com o botão esquerdo, com o botão direito, ela perde aqui, ela volta para o espaço que ela estava normal, anterior. Se eu clicar em translação e clicar com o botão direito, aí ela aliás, com o botão esquerdo, desculpe, clicando com o botão esquerdo, ela permanece no local que eu coloquei. Eu vou dar um Ctrl Z, Ctrl mais Z e vou novamente, Translate, cliquei, arrastei, não quero que ela fique nessa posição, eu clico com o botão direito do mouse. Se eu clicar em Translate e quiser que ela fique nesse ponto, por exemplo, eu clico com o botão esquerdo do mouse, aí ela fica lá naquele ponto. Uma outra maneira de fazer esse tipo de translação é utilizando as teclas de atalho. Se você observar aqui, ó, Shortcut, você tem o G para translação, o R para rotação e o S para Scale. Então são as teclas de atalhos do teclado que fica mais fácil a gente trabalhar e mais rápido. Então, se eu clicar a tecla G, ó, eu consigo aquele mesmo movimento. Se eu quiser posicionar aqui, eu clico com o botão direito, com o botão esquerdo do mouse, eu volto de novo, coloquei aqui. Se eu quiser que ela fique aqui, eu clico com o botão esquerdo do mouse, esquerdo mantém a posição, G, se eu quiser, se por exemplo eu coloquei aqui e não me interessei, eu clico com o botão direito do mouse, ela volta à posição. Então você treina esse clique esquerdo e direito, tá bom? É importante. Para rotação, se eu clicar em R, ó, eu já consigo rotacionar o objeto, tá? Então, o R, eu rotaciono o objeto. Ctrl Z, voltei. O Scale é o S, então se eu clicar na tecla S do teclado, eu consigo fazer a escala do objeto. Tá vendo? Com essa tecla de atalho, eu consigo manipular o objeto como se estivesse aqui no painel de transformação. Tá bom? É a tecla de atalho. Então você vai acabar não utilizando o painel de transformação, porque você vai utilizar as teclas de atalho. Para fazer a translação, eu também posso clicar na setinha que tem aqui, que é o X, que é o eixo X. Cliquei, segurei, ela trava no eixo X. Eu posso fazer esse movimento aqui, ó, tá? No eixo X. Como eu sei que é o eixo X, basta você olhar aqui, ó, o eixo X é o vermelhinho, o eixo Y é o verde e o eixo Z é o azul, tá ok? Se eu quiser então
fazer a translação no eixo Y, eu clico nessa setinha, seguro e arrasto. Ó. Tá ok? Se eu quiser fazer o movimento para cima e para baixo, é no eixo Z, no Blender é eixo Z, em alguns outros softwares é eixo Y, principalmente na programação de jogos é bastante utilizado esse eixo aqui como eixo Y, tá? Mas aqui no Blender é o eixo Z, tá bom? Clico seguro e arrasto, ele trava no eixo Z, tá? Essa é uma forma de eu também manipular ele, transladar ele no espaço 3D. Aqui também eu tenho essa opção no painel 3D View, tá? Posiciona aqui, você olha ali, ó, 3D View, o painel de visualização 3D. Você pode ver que ela está aqui, ó, selecionado com a setinha. Então, se eu quiser fazer alteração dela em rotação, eu clico aqui, ela já muda para rotação, ó. E eu posso fazer a rotação no eixo Y, tá vendo? A rotação no eixo Z, por exemplo, tá? E assim por diante. Ok? Aqui também você já muda para Scale, ó. Muda para Scale. Então você tem o manipulador alterado para escalonamento. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, no eixo Z e vou escalonar ele para cima, ó. Tá? Então eu estou escalonando o meu objeto. Aqui no eixo Y eu posso escalonar o meu objeto também, tá? E no eixo X, se eu quiser também, eu posso escalonar o meu objeto. Então eu consigo fazer a manipulação em 3 eixos, que é o eixo X, Y e Z, em translação, rotação e escala. Tá ok? Mas para a gente não perder tempo, então não ficar utilizando as ferramentas, as barras aqui, os manipuladores, e para o nosso workflow ficar bem melhor, bem mais rápido, a gente vai utilizar do recurso que o Blender tem, que é fantástico, que são as teclas de atalho. Então você vai aprender bastante a trabalhar com teclas de atalho e a sua produção vai ficar bem acelerada. Isso é o diferencial que o Blender tem em relação aos outros softwares, né? Que você tem que estar acessando alguma coisa para fazer alguma coisa. Aqui não, com a tecla de atalho você consegue fazer um monte de coisa já assim, sem ter que estar manipulando nenhuma ferramenta aqui externa, na lateral, tá ok? Você vai sempre estar trabalhando muito centrado aqui na viewport mesmo, no seu espaço 3D, tá bom? E quais são essas teclas que a gente pode fazer para manipular, para fazer a translação, a rotação, a escala dentro dos 3 eixos, que é o eixo Z, Y e o eixo X? Então vamos imaginar que eu queira fazer o movimento de translação. Vamos voltar aqui a setinha de seleção. Eu vou apertar a tecla, já sei que a translação é a tecla G, né? Então eu aperto a tecla G e depois eu quero fazer o movimento, desculpe que deixa eu voltar ali. Eu quero fazer o movimento em Y, então eu vou apertar a tecla G seguida da tecla Y, ó. Viu que ele já travou no eixo Y, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ok, apertei o botão direito, voltei à posição. Digamos que eu queira fazer a translação no eixo X. Eu vou clicar no G, que é de translação. Olha lá, a tecla de atalho de translação, Translate. Vou apertar G e depois seguida de X. Clico a tecla X, ele trava no eixo X, aí eu posso fazer o movimento no eixo X. Se eu quiser desconsiderar isso, eu clico com o botão direito. Se eu quiser considerar, eu clico com o botão esquerdo. Como eu não vou considerar, eu vou clicar com o botão direito. Pronto, vou ter a posição. Se eu quiser fazer isso também no eixo Z, fazer a translação no eixo Z, eu não vou ter que clicar aqui e depois vir aqui e ficar puxando. Não, eu simplesmente vou clicar no G e depois vou clicar em Z, que é para travar no eixo Y. Tá ok? Não é legal? Tecla de atalho, ó, você não precisa nem tá perdendo tempo, tá, de clicando em outros botões. Agora, se eu quiser fazer a rotação, é R, a tecla de atalho, o shortcut dele é R, então eu vou clicar R e a mesma coisa, ó, R. Se eu quiser fazer a rotação no eixo Y, eu clico em Y e eu consigo fazer a rotação no eixo Y, olha que legal, tá vendo?
desconsiderei, clicando com o botão direito do mouse. Vou clicar a rotação no eixo Z, clico em R, clico em Z, ó, rotação no eixo Z, e assim por diante. Vou desconsiderar clicando com o botão direito do mouse. Pronto. Se eu quiser fazer a escala, o scale você sabe que é S, portanto eu vou clicar em S, e de repente eu vou fazer a escala no eixo Y. Vou clicar em Y, e aí eu consigo fazer a escala no eixo Y, tá? Desconsiderar, vou clicar com o botão direito do mouse. Se eu quisesse manter, eu clicava com o botão esquerdo, tá bom? Agora eu quero fazer escala, por exemplo, no eixo X. Então eu clico S e clico X. Pronto. Pronto, faço a escala. Vamos dizer que eu queira considerar. Eu clico com o botão direito, ó. Pronto, agora considerou. E se eu quiser fazer, alargar isso aqui, deixar mais largo, então eu vou fazer a escala dele no eixo Y. Então eu clico S, clico Y e pronto. Tá vendo? Como que é simples. Se eu quiser aumentar o tamanho dele aqui, eu clico em S, clico no eixo Y, que é Z, e ó, pronto. Observou? Vou dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z para voltar. Viu como que é simples? Então é isso que você tem que fazer. O importante de você trabalhar com o Blender é com as teclas de atalho, tá? É muito importante, você vai usar muito isso, então já é bom você ir praticando para que você tenha isso na mente. Você pode fazer isso com qualquer objeto dentro da cena aqui, tá bom? E para você também fazer uma movimentação com dois eixos, o Blender dá essa oportunidade para a gente poder movimentar o nosso objeto, travar em dois eixos ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que travar, por exemplo, dois eixos. Eu vou dizer que travaria, por exemplo, o eixo X e o eixo Y. Para mim travar o eixo X e o Y, eu tenho que desconsiderar o eixo Z. Então é o eixo que a gente vai desconsiderar, que vai dar a oportunidade de travar os outros dois eixos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla de atalho G para translação, G, pronto. Agora eu vou apertar a tecla Shift, segurar, e vou apertar a tecla que eu não quero que seja selecionada. Qual que é que eu não quero que seja selecionada? A tecla Z. Então, você pode ver que o Z não foi selecionado, ele travou apenas o X e o Y. Aí eu consigo fazer a minha rotação, a minha translação no eixo X e Y. Agora, se eu quiser fazer o movimento entre o eixo Z e o eixo X, então eu vou travar esses dois eixos e vou desconsiderar qual? O eixo Y. O eixo Y não será selecionado. Então eu aperto G, aperto a tecla Shift e aperto mantenho pressionado o Shift e aperto a tecla Y. Então ele não seleciona, ele só selecionou o Z e o X e não selecionou o Y. Então eu consigo fazer esse movimento. Então você aperta a tecla que você não quer que trave, tá? É a tecla que você vai desconsiderar. O eixo que você vai desconsiderar é o eixo que você vai apertar. Você disse para o Blender falar, eu não quero que você selecione o eixo tal. Então ele automaticamente vai selecionar os outros dois eixos que você não selecionou, tá? Então, por exemplo, eu quero selecionar o eixo Z e Y, né? O Z azul e o Y verde. Então eu tenho que desconsiderar o eixo X, que é o vermelho. Então é esse que eu vou dizer para o Blender que eu não quero que seja selecionado. Então eu aperto G, aperto a tecla Shift, seguro a tecla Shift e aperto a tecla X. Ó, você pode observar que eu tenho um movimento no eixo Z e Y, mas não tenho um movimento no eixo X, tá bom? Dessa forma eu consigo manipular dois eixos ao mesmo tempo. Esse recurso serve também para rotação e escala. Então, se eu quiser o Rotate, eu vou apertar a tecla R e vou fazer a mesma coisa. Vamos dizer que eu queira fazer a rotação no eixo X, que é o vermelho, e o eixo Z, que é o verde. Mas não quero fazer a rotação no eixo Z, então eu vou desconsiderar o eixo Z, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar R, estou em rotação, vou clicar em Shift e vou apertar na tecla que eu não quero que selecione, que é a tecla Z. Olha, agora ele já selecionou para rotação o eixo X e Y, ok? E para os outros eixos também é a mesma coisa, você sempre aperta a tecla que você não quer considerar, e ele vai selecionar as outras duas que são as que vão ficar consideradas, tá?
Para escala a mesma coisa. Se eu quiser escalonar, por exemplo, esse objeto no eixo Z e X, mas não quero escalonar no eixo Y, eu vou apertar S de Scale, que o S é a tecla de atalho do Scale. Então, S, Shift, Y. Pronto. Então, eu vou escalonar somente no eixo Z e X. Tá ok? Se eu quiser manter, eu clico com o botão esquerdo do mouse, eu vou manter. Agora, se eu quiser escalonar no eixo X e Y e desconsiderar o azul, que é o eixo Z, eu vou apertar S para escalonar, vou apertar Shift, Z. Aí eu consigo escalonar o objeto no eixo X, Y, tá? E não mais no eixo Z. Tá ok? Então isso funciona para todos os três eixos, né? Essa combinação de eixo para que você tenha um movimento duplo em dois eixos ao mesmo tempo. Então eu recomendo que você pratique essas teclas de atalho, tá? Pega o cubo, fica brincando, pratica bastante antes de avançar para a próxima aula, porque é importantíssimo, você vai usar muito e às vezes eu posso estar manipulando sem estar explicando novamente essas teclas de atalho e você pode ficar perdido. Então eu recomendo que você estude as aulas, pegue bastante antes de avançar, é importantíssimo, tá? Espero que você tenha gostado e eu encontro você na próxima aula.